Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 12 de junho, a lição 12, ela tem como título A Apostasia. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 3, 4 e de 9 a 12. E aqui o apóstolo Paulo, ele prevê as condições dos finais dos tempos e as marcas que aparecerão o poder do anticristo. E o que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo, ele exorta, ele adverte, os crentes de Tessalonicenses que eles não se estimulassem as suas mentes de que naquele momento havia chegado a hora ou a segunda vinda de Jesus, ou que eles achavam que estava para ocorrer, para que eles não se fixassem suas mentes em algo que não estava escrito. E que o dia da volta que estava prestes a acontecer, teria que acontecer algumas coisas para isso. E isto foi no que Paulo estava falando, foi lá no primeiro século, quase 2000 anos atrás. E porque o que ocorreu foi o seguinte, é que os crentes de Tessalônica, eles leram a primeira epístola, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eles interpretaram mal, eles acharam que Jesus estava prestes a voltar naqueles dias, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. E Paulo agora, nessa segunda carta, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele avisa para que ninguém se enganasse, que isto não acontecerá, sem que antes acontecesse a apostasia no mundo e que fosse revelado o homem da iniquidade. E quando você fala assim, homem da iniquidade, era o anticristo, ou seja, seria aquele chifre pequeno mencionado nas profecias de Daniel, e também foi aquela besta que surge, do mar, que era a Roma papal, e que ela viria realmente com mentiras, com doutrinas falsas, enganar pessoas, distorcendo a palavra de Deus, querendo parecer-se Deus, Então Paulo tentou de consertar isto e de dar a devida e correta interpretação para eles, Bom, quando você fala em apostasia, que são um dos sinais da segunda vinda de Jesus, que acontecerá no mundo todo, isto é uma negação, um abandono da fé, que é o próprio está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, onde as pessoas se afastam, do caminho do Senhor, e a tendência deles, do povo, no caso, se enganar com isso, nas condições que se encontrava o mundo, e é uma realidade, para os dias de hoje. E até Deus menciona, olha o que Deus fala: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, que fala em Oséias 11:7. Ou seja, Deus está dizendo que nós, em decorrência do pecado, da natureza pecaminosa que está em nós somos inclinados a se desviar-se para o caminho do mal, a se afastar de Deus. E o próprio Deus diz que é necessário, para nós evitarmos a apostasia,
E ele dá como nós devemos proceder. Ele diz lá: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 38. E assim nós somos exortados a nós examinarmos as Sagradas Escrituras todos os dias, para nós permanecermos na fé e não sermos enganados, né? E as Escrituras deixam claro que o povo remanescente de Deus muitas vezes aparecia assim em momentos assim críticos, né? Sociais e espirituais, na vida desse povo de Israel, que às vezes havia uma decadência, né, de um afastamento de Deus. E isso geralmente acontecia nesse contexto, né, da apostasia, da opressão, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 19, e Zofonias, capítulo 3, versículos de 11 a 13. E na Bíblia encontramos referências significativas, né, ao povo remanescente, pouco antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio, que acontecia isso, que eles se apostatavam de Deus. E nesses períodos históricos, Israel e Judá, eles violaram, né, o concerto com o Senhor Deus, mas Deus sempre preservou esse povo remanescente para si mesmo, dentre os fiéis. E por isso que é um perigo tremendo, né, no tempo do fim, de acontecer a apostasia. Porque Deus já estava com os seus discípulos, e Jesus no caso, né, ele estava com os seus discípulos assim, conversando, pouco antes dele ser crucificado, e que ele disse que no fim dos tempos aconteceria algo assim realmente como isto, né? E ele diz, ele falou que iria acontecer a apostasia. Olha o que ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, que está lá em Mateus 24, 12. Quando ele fala em esfriar, também esfriar a fé. Às vezes as pessoas que estavam nas fileiras do Senhor, em decorrência dos acontecimentos, esfriam a fé e se afastam de Deus. E vejam que é um dos sinais dos princípios das dores para a finalização deste mundo, que o próprio Jesus falou. E havia uma inquietação assim, muito grande na igreja de Tessalônica sobre o fim dos tempos, né, e a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo resolveu explicar a seus destinatários, né, esse assunto, em função desses boatos, né, que tinham sido extraídos dos próprios ensinos de Paulo, que eles não interpretaram direito e que eles afirmavam que Jesus já teria retornado, para alguns, né? E para tranquilizar aqueles crentes, o apóstolo Paulo esclareceu que tal evento só ocorreria após a apostasia, ou seja, um movimento generalizado no mundo de gente negando a fé em Cristo. Nós precisamos entender esse capítulo, né, que fala sobre isto à luz da sabedoria dada pelo Espírito Santo, do que está realmente escrito no livro de Daniel, né, sobre a volta de Jesus e sobre esse acontecimento da apostasia. O que nós observamos nesse livro é que a profecia aponta para algumas pessoas no mundo que se rebelarão contra Deus antes da segunda vinda de Cristo e que terá grande influência, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, que fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E isso ocorrerá muito no fim dos tempos. As conjecturas que aparecem entre as pessoas, e apareceu lá entre as pessoas crentes lá de Tessalônica, sobre o dia do Senhor, ou sobre a volta de Jesus, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, como eles vissem nos últimos dias, foram explicadas pelos apóstolos, né? E principalmente explicado pelo apóstolo Paulo, como uma ideia, como um entendimento fora do tempo, né? Como Jesus tivesse voltado para eles naquele tempo, e eles não entenderam aquela primeira carta do apóstolo Paulo.
E Paulo com certeza recebeu alguma luz divina acerca das profecias de Daniel, e cumpre, né, o retorno de Cristo e o preparo que as pessoas devem ter para esse dia. São os temas centrais dessa segunda epístola de Paulo. O apóstolo tinha uma fé assim, bem viva, né, na possibilidade dele estar em vida ainda e ver seu mestre e salvador retornar, que fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Mas também, como uma pessoa sábia e como estudioso das profecias, Paulo sabia que antes de muitas coisas precisavam se cumprir, assim como nós achamos hoje, né, que a vinda de Cristo está próxima, mas terão que acontecer muitas coisas para que Jesus volte, né? E dentre elas a revelação do homem da iniquidade, que já vem ocorrendo um pouco, né? Que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E a este o profeta Daniel escreveu como um rei, e diz lá: esse rei fora segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus contra o Deus verdadeiro dos deuses, e falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação por aquilo que está determinado será feito, que está lá em Daniel capítulo 11, versículo 36. Paulo fala de um período assim de apostasia que precederia a volta de Cristo. A palavra apostasia não se refere a uma rebelião externa, mas sim uma rebelião interna dentro das igrejas, ou seja, um falso ensinamento que surgiria dentro do meio cristão, com todo engano assim de injustiça que está acontecendo e irá acontecer, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Uma apostasia que seria liderada pelo homem da iniquidade, ou seja, o filho da perdição, por Satanás, que fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ou como descrito que está em Apocalipse, como o falso profeta que fala em Apocalipse 19, 20. O homem da iniquidade que fala aqui nada mais é do que um fora da lei, que tanto descumpre a lei de Deus como seduz as nações do mesmo sentido, onde suas reais intenções, no entanto, só serão reveladas em uma ocasião própria, né, que próprio Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, que aqui nós vemos que esse homem da iniquidade, essa besta que verá, é a Roma papal, que nós já identificamos em estudos anteriores. Porque desde os tempos apostólicos já é nos dito que ele operava mistérios da iniquidade, né? O próprio Satanás, né, se envolvia com isso e enganava pessoas. Está em 2 Tessalonicenses 2,7, onde o iníquo só será revelado quando o Espírito Santo, que agora o detém, for afastado na ocasião da conclusão do selamento dos servos de Deus, que fala em Ezequiel 9,4 e Apocalipse 7,3, que é para o tempo do fim. E este homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás, que fala lá em 2 Tessalonicenses 2,9, operará grandes sinais e prodígios na mentira, 2 Tessalonicenses 2,9, para enganar, se possível, os próprios eleitos, que fala lá em Mateus 24, né? Então, é essa besta do Apocalipse, essa besta que surge do mar, no meio das multidões, no meio de nações, que operará realmente esse tipo de coisas, né? É a Roma papal. E percebam, né, que Paulo fala aos Tessalonicenses, onde diz que o engano de injustiça será aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, que diz lá em 2 Tessalonicenses 2,10. E por isso se engano fácil, né, com essas mentiras de doutrinas erradas. Amigos, ou nós buscamos a Deus diariamente, né, incansável, né, buscando uma consagração todos os dias, através de estudo sincero, né, da palavra de Deus, que é a Bíblia, como assim
com um coração assim, submisso a Deus e contrito, ou nós seremos facilmente arrastados por toda doutrina falsa, ou um vento de doutrina que o próprio apóstolo Paulo fala. E Paulo exortou os tessalonicenses a guardarem as tradições que lhe foram ensinadas por palavras e epístolas, que diz lá em 2 Tessalonicenses 2,15, e ele nos diz que existe diferença entre tradição e a tradição. A tradição cerimonialista, que são doutrina de homens, e a tradição inspirada, que é pelo poder do Espírito Santo, que ele nos mostra a verdade. E a lição dessa semana fala algo realmente que nos interessa muito, né? Que a lição ela faz uma comparação da profecia de Daniel sobre o poder blasfemo que sucedeu a Roma pagã, com a descrição do apóstolo João sobre a besta, semelhante a um leopardo que é mencionado, e revela muitas similaridades entre os três relatos, né? O chifre pequeno, o poder da besta, né? Que é a Roma papal, e o homem da iniquidade. E isso leva à conclusão de que Daniel, Paulo e João, elas falam do mesmo poder, ou seja, o papado, né? E por isso que a gente tem que estar esperto nos dias de hoje para não ser enganado. E a profecia descreve um sistema religioso que fez concessões, né, em relação à palavra de Deus, substituiu o evangelho por tradições humanas que se afastam e colocam mentiras, né, e trocam pela verdade bíblica. Essas profecias são dadas por um Deus de amor, a fim de que preparar todo o seu povo para a segunda vinda de Jesus, que eles tenham a verdade nas mãos. E elas reprovam as organizações religiosas, né, essa verdade. Essas religiões assim, apostatadas, que se afastaram das escrituras, não têm a verdade nas mãos, embora não necessariamente as pessoas que estão nelas, né? Como fala Apocalipse 18,4, Deus chama essas pessoas sinceras que estão lá sendo enganadas, para que elas façam parte do povo de Deus. E até ela fala, saiam dessa Babilônia. Deus fala para as pessoas, né, saírem de lá. Nossa mensagem é um sistema que tem enganado milhões de pessoas nos dias de hoje. Embora enganadas, essas pessoas são amadas por Cristo, as pessoas sinceras, e que Deus realmente dá esse alerta, fala. E por isso que nós, que conhecemos a verdade, nós temos que tratar essas pessoas que estão em outras doutrinas com amor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas pelo poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, e você não vai cair em doutrinas falsas como estas, né? De que Jesus está ali, está acolá, sendo que Jesus ele veio nas nuvens dos céus. E as pessoas mortas em Cristo, elas são ressuscitadas e levadas até as nuvens dos céus pelos anjos, né? E as demais pessoas vivas também serão levadas. Então a gente não pode cair no engano, e os sinais da volta de Jesus estão muito claros aí, meus amigos, né? Por isso que nós temos que ser pessoas sábias, ter entendimento para manusear bem as Sagradas Escrituras. E só isto, uma pessoa consagrada, que pode fazer isto. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.